Pai amantíssimo, fonte de luz, de amor e de sabedoria, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando todo o ambiente para nos receber, e pedimos que nos envolva com todo esse amor, com toda essa preparação, para que possamos compreender claramente a mensagem de hoje, da nossa palestra e do nosso Evangelho. Envolva-nos, Senhor, e permita que estejamos em sintonia adequada para que possamos receber as energias necessárias para o nosso equilíbrio físico e emocional. Abençoa-nos e permaneça conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal e de praticarmos o mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo uma pequena apresentação à luz da mensagem trazida por Emmanuel no livro Vinha de Luz. E hoje nós vamos abordar capítulo número 22, Corrigendas. Como é feito às quartas-feiras, esse estudo sequencial da obra de Emmanuel. Vamos interpretar aqui a mensagem que ele nos passa. Muito interessante, muito rica nos mínimos detalhes, embora muito concisa na extensão do texto. Parece que é curto, mas quando nos deparamos com cada palavra, não é nem frase, cada palavra, ele introduz ali uma mensagem muito extensa, que a gente, quando reflete, por isso eu agradeço a oportunidade que nessa missão, ou nessa tarefa agora, ou a mim pelo menos, me coloca na condição de estudar o tema, analisar o tema mais detalhadamente. Então, o tema que estamos trazendo hoje é corrigendas, de corrigir. E ele é inspirado numa frase de Paulo em Hebreus, num texto extraído, diz: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. É muito interessante porque parece que é um texto, uma mensagem dura, né? Justamente falando de Deus com essa colocação, né? Pois bem, nós queremos só recordar aqui que a palavra espiritismo, a luz do espiritismo, foi cunhada tão logo foi lançado o Livro dos Espíritos por Allan Kardec, e Kardec a definiu desta forma: a doutrina que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo corporal. Então fala de nós, nos fala de nós enquanto encarnados. E isso nos ajuda a entender por tudo que passamos nessa existência. Quando nós vamos recorrer à essência da doutrina espírita, baseada no Evangelho de Jesus, que depois, e que antes disso teria sido esclarecida essas relações com o mundo corpóreo e o mundo espiritual através do Livro dos Espíritos, é claro que a base da doutrina cristã
está relacionada aos evangelhos e às epístolas, as cartas. Tão logo da crucificação, da morte de Cristo, os seus discípulos, os seus apóstolos saíram a pregar, porque confiavam na sua mensagem. E o Evangelho foi assim mantido, foi construído, foi repetido tantas vezes, que hoje nos serve de guia para entendermos o que está se passando conosco e qual é o caminho que devemos trilhar. Então o tema, o Senhor corrige e ama ao que ama e açoita a qualquer um que recebe por filho, dito por Paulo, foi dito numa dessas cartas, aonde Paulo pregava o que havia aprendido com Cristo. Lembrando que Paulo foi um dos mais ativos apóstolos de Cristo. Então a palavra corrigir, vamos aqui interpretar um pouco mais. A palavra corrigir significa endireitar, retificar. Corrigenda já é um substantivo, já é o meio de corrigir. De que forma vamos corrigir? Então, a corrigenda significa mudar, preparar, melhorar. E a palavra açoitar, que parece um tanto assim chocante no texto à primeira vista, a palavra açoitar, que no nosso vocabulário significa castigar, repreender, punir. Como assim? Que relação? O que quis dizer Paulo nessas frases? Então, como nós vamos analisar no texto de Emmanuel, procuramos entender como ocorre essa correção, como Deus decide que seja assim, como Deus açoita, se ele se refere ao Senhor, Senhor corrige, e como Deus age e atua, é isso que traz Emmanuel na sua análise. E aí nós vamos adentrar nas leis da matéria, nas leis morais e nas leis espirituais que regem o universo. Então, nós vamos entender isso no texto trazido por Emmanuel, que vamos seguir aqui a sua análise na íntegra. Diz Emmanuel, quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Pois bem, quem são os discípulos do Evangelho? Somos nós. Nós é que buscamos entender o Evangelho com mais profundidade, com mais clareza. E à medida que passamos a entender, também a aceitar essa corrigenda, essa atitude de iniciativa que tomamos, nos eleva a planos mais altos da vida. De que forma? De que maneira? E segue Emmanuel. Naturalmente que o pai ama a todos os filhos. Então, essa corrigenda é para o bem, como o pai educa o filho na nossa vida cotidiana. No entanto, os que procuram compreender perceberão de mais perto o amor divino. Quer dizer, se nós procuramos entender o porquê da corrigenda, então nós vamos poder entender o significado deste amor divino, dessa preocupação, que não é o Deus que açoita, que bate, que pune, não. Mas ele tem que usar de recursos e métodos e meios para nos mostrar o caminho correto, o caminho mais produtivo, que nos trazer maior benefício. Então, diz Emmanuel, a máxima identificação com o Senhor representa
um aumento da nossa capacidade sentimental. Chegando a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e de aprendizado. Pois bem, na medida que nós entendemos o significado das corrigendas, e nós vamos já explicar um pouco melhor do que se trata, nós deixamos de ser mais chorões, mais vitimistas, e começamos a entender que todos os sacrifícios, todas as dificuldades que alguém passa, é uma forma de trazer a nós uma mensagem educativa para a nossa caminhada, uma corrigenda, uma maneira de nos educar. Então, a princípio, doem-lhe as corrigendas. As corrigendas nada mais são do que as missões, as tarefas que nós assumimos quando espírito, que são necessárias à nossa experiência para que possamos amadurecer a nosso espírito, para amadurecer a nossa compreensão sobre o nosso destino. Então, atormentam-nos os açoites da experiência. Que açoites são esses? Que punições são essas? Esses açoites nada mais são do que são as provações que escolhemos. Nós mesmos escolhemos essas provações. Diante dessa nossa retorno à nossa vida atual, certamente nós planejamos essa situação muito antes. E aí está o sentido da corrigenda que fomos nós mesmos que escolhemos no passado. Porém, o benefício do esquecimento para que a gente não se traumatize com o que passamos no passado, os benefícios desse esquecimento acaba soando como uma correção, que aos poucos vamos entendendo a necessidade de que ela exista, de que ela ocorra. Então, a corrigenda foi por nós mesmos, como mecanismo educativo, escolhida. E à medida que nós aceitamos a escolha que já fizemos, mas que o esquecimento nos apagou da memória temporariamente enquanto encarnados, para que possamos lidar melhor com a situação, então, à medida que nós aceitemos isso, então essa corrigenda ou essas provações que são os açoites, que parece que estamos sendo pressionados, incomodados, então que os açoites que são as provas que temos pela frente, elas acabam a nos amadurecendo. Então, a princípio, doem-lhe as corrigendas, as provações, atormentam-nos os açoites. Entretanto, se sabermos vencer as primeiras provas, se nós resistirmos, se nós entendermos o que se passa conosco, e aí vem a missão do Consolador prometido, que através dessa sua mensagem esclarecedora, que nós encontramos no Livro dos Espíritos, por exemplo, e depois nas obras mediúnicas. Então, na medida que nós vamos entendendo melhor o conhecimento das próprias necessidades, diz Emmanuel, aceitamos a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo, de nós mesmos. Então, quando nós chegamos nesse estágio de que nós aceitamos as dificuldades como mecanismos, como meios educativos, e passamos a entender que são necessárias, nós acabamos de atingir um novo estágio espiritual de confiança, de fé, de acreditar que um futuro será melhor do que está naquele momento, naquela passagem, naquele desafio que possamos enfrentar. Então, faz um paralelo, Emmanuel, sobre
os mecanismos da evolução que foram estabelecidos pelo Senhor. Por quem? Pelo Criador, por Deus. E ele faz aqui uma metáfora, um paralelo, dizendo: a vida que estamos vivendo na Terra, né, entre parênteses aqui, está repleta de lições neste particular. E ele discorre desde o reino mineral que dorme, da árvore que sonha, o irracional que atende ao impulso, o homem selvagem que obedece ao instinto. Ou seja, ele descreve aqui em poucas palavras o resumo da evolução do homem ao longo dos milênios, não é nem anos, milênios. E o espírito consciente esforça-se e luta, que é o que de fato acontece com nós enquanto encarnados, ou na nossa existência, não somente quando encarnados. Então, nessa luta constante, nesse estudo, nessa compreensão do que se passa conosco, nesse entendimento, diz Emmanuel, o homem renovado e convertido a Jesus, ou seja, que realmente entendeu a sua mensagem, que ficou gravada através dos evangelhos, que pelo esforço de apóstolos, que evangelistas, que se distribuíram na terra logo após o Calvário, continuando na mensagem trazida por Jesus até os dias de hoje. Então é isso que quis dizer Emmanuel: convertido a Jesus, porém é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores. Interessante, colocado entre as zonas inferiores. Nós estamos em transição, é um desenvolvimento contínuo, é um mundo de regeneração e provas, porque diz aqui Emmanuel, colocado entre as zonas inferiores e superiores. Quer dizer, nós não estamos nem no limbo, nem na opulência, nem nos estágios mais superiores da existência, tratando-se do caminho evolutivo. Diz Emmanuel, nele, Jesus, né? O trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante, através desse estudo, através desta corrigenda, das provas que nós escolhemos para nós mesmos, e dos açoites, dos desafios que a gente encontra dia a dia, parece que intransponível, mas ele acontece consciente ou inconsciente. Por que falo consciente ou inconsciente? Porque nós aqui, reunidos na casa espírita, já adquirimos um grau de consciência bastante adiantado. Mas quantos nós nos encontramos na rua, na sarjeta? E esses aí é que estão açoitados de fato, e não acordam, e não despertaram. Mas é esse açoite, por incrível que pareça, que vai levar a criatura a entender que não é esse o melhor caminho, eu tenho que me esforçar. E ao ter que me esforçar, então, eu vou me corrigir. Muitas vezes nós estudamos e lemos e ficamos numa posição muito confortável, porque no nosso meio me parece tudo muito compreensível. Mas existem ainda criaturas nessa caminhada, nesse desenvolvimento da vida, que nós nos encontramos diariamente, batendo no vidro do nosso carro, na frio, e que parece que não querem sair daquela situação. É onde nós vamos desenvolver a piedade. Então, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante, ou seja, ele é natural e automático. Não é Deus que está impondo a corrigenda, Ele não está nos colocando de castigo, Ele não está nos deixando ajoelhado no milho. Nós é que temos que perceber que não é esse o caminho através
do momento que passamos. E aí nós vamos mudar o rumo. Simplesmente assim. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. É assim que funciona o mecanismo de evolução criado pelo Pai Criador, por Deus. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, e dessa forma então nós começamos a entender a natureza divina, aprende a compreender o amor da educação divina. Então, voltando aqui, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor, ou seja, nós acabamos de entender que nós temos tarefas a cumprir, seja no campo individual, pessoal, ou coletivo, ou social, da caridade, do amor ao próximo. Então, entende e compreende o amor da educação divina, que é dessa forma que nós somos educados. E aí nós nos remetemos ao Evangelho propriamente dito, segundo o Espiritismo, como nós conhecemos, e no capítulo 5º do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, e vamos ler aqui a parábola de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque são saciados. Bem-aventurados os que sofrem de perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram e serão consolados. Choram no silêncio, aceitam a corrigenda, entendem porque estão passando o problema, a dificuldade. Então, Jesus disse isso num resumo, e Paulo lá na frente, em Hebreus, na sua carta, na sua peregrinação, falando à sua comunidade, no fundo, certamente teria ouvido isso de Jesus, não é? Bem-aventurados os que choram porque serão consolados, são eles. Porque no momento que você está chorando, que você está aflito, você está passando por um processo de teste, de correção, e serão consolados. Virá a recompensa. Bem-aventurados os que sofrem de perseguição e pela justiça, porque deles é o reino do céu. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Mais para frente, no capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Corrigendas. Você está aflito, você está passando por momentos de uma educação necessária para o seu burilamento, para o seu desenvolvimento. Vinde a mim que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso em vossas almas. E aqui vem, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Mais uma vez, a corrigenda e o açoite. Cristo já disse várias vezes que o Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então a corrigenda, ela de fato é um mecanismo divino de nos educar. E nós suportaremos com certeza esse momento para o nosso bem. Então, quando nós atingimos essa compreensão, nós nos elevamos. Nós ficamos aliviados. Puxa vida, eu entendi a mensagem. E não ficamos mais vitimizando as coisas, sofrendo com aquilo. E passamos a colaborar com o Criador, passamos a ser um corresponsável, um participante da sua criação. E nesse sentido, então, eu gostaria aqui só de ler, para nós nos alongarmos. Está no tempo? Temos tempo? Então,
dentro desse contexto que nós estamos analisando, o que significa então a palavra amar? Amar no sentido de proteger, que é o que faz a mãe com seu filho, ela protege. Aquele que protege é o que ama, quem acolhe é o que ama. Aquele que deseja o bem é o que ama. Amar não é querer, amar é dar. Então, amar é perdoar. E educar? O que seria nesse contexto? Educar é conduzir, educar é direcionar. Educar é adquirir fé. Não necessariamente educar significa conhecer ciências das mais complexas. Educar é um estado de espírito, é respeitar. E estudar? Aí sim. Estudar é descobrir, é entender o que se passa. Estudar é conhecer o que está acontecendo no detalhe. Estudar é evoluir. Estudar é transformar. Então é necessário que estudemos para promover a transformação. E aprender? Aprender é fazer melhor, é construir. Quem aprende é para servir. Uma vez que você conhece, sabe uma profissão, uma tarefa, uma arte, nós temos que pôr em prática. Então aprender é desenvolver um talento próprio. E ensinar? Ensinar é treinar, é realizar, é dividir, é doar, é desenvolver habilidades. Resumindo, a evolução, a nossa evolução não se transfere, mas se conquista. Ela é individual, se constrói e se consolida. E aí eu lembro aqui uma frase de Divaldo, que ele tem dito várias vezes, para quem acompanha o Divaldo nas redes sociais, ele sempre fala: somos o autor do nosso próprio destino. Muito bem. E para concluirmos o nosso estudo de hoje, a nossa missão de hoje, a nossa tarefa de hoje. Lembrando que Emmanuel foi Manuel da Nóbrega, o fundador da cidade de São Paulo, e que seu nome de batismo era Hermano Manuel, e ele assinava como E. Manuel, daí Emmanuel. Já havia me esquecido desse fato, mas achei por bem, porque realmente, quando nós refletimos sobre o seu texto, a gente nota a sua preocupação em dar essa continuidade que os apóstolos, que os evangelistas tiveram logo após a crucificação de Jesus. Sair o seu trabalho de transformação do mundo. E esse trabalho continua até hoje, através das obras espíritas, através da psicografia. E Emmanuel traz esse texto. E eu, por curiosidade, para nós aqui encerrarmos o nosso estudo, eu fui no prefácio do livro Vinho de Luz e encontrei esse texto lá. O prefácio geralmente é um resumo, uma prévia do que você vai encontrar no livro todo, ou dado pelo autor, ou dado por um outro participante que conhece muito bem a história e o autor. Mas esse prefácio é do próprio Emmanuel. E ele diz: meu amigo, o vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Então, nós estamos em várias moradas do meu pai, em várias etapas da nossa posição evolutiva, encontramos várias características, várias personalidades, vários comportamentos entre os nossos irmãos. Ele diz, aí uma analogia: a abelha suga a flor,
O abutre reclama os despojos, quer dizer, é natural do abutre pedir por despojos. O homem busca emoções. E nós sabemos quantas emoções e que tipos de emoções. Mas, ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais de emoções. E aí a gente dá uma parada para observar ao nosso redor e a gente vai entender essa colocação de Emmanuel. Cada espírito, pelo seu estágio evolutivo, exige tipos especiais de emoções. Isso em 1951 foi escrito, hein? Foi escrito em 1951. Eu não era nascido, então sou jovem, viu, Miguel? Eu não era nascido ainda. Então, há sofredores inveterados de outra coisa que não demandam além do sofrimento, pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos, suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia sobre a qual se comprazem. Criaturas que observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis, como o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de quem traga envenenado licor. Nos variados climas do mundo, há quem nutra tristeza de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições e de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, e aí nós nos candidatamos a discípulo de Jesus, e devemos já nos considerar assim, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Então, é nesse momento que a gente entende que nós pede a luz da sabedoria, nós pedimos pela corrigenda, para aprender a semear o amor na companhia do Mestre. À medida que nós entendemos a corrigenda, que passamos pelo açoite, daquele sufoco, esse é o açoite, a gente passa a entender a mensagem de Cristo. Para os companheiros que esperam a vida renovada em Cristo, famintos de claridade eterna, foram escritas as páginas deste livro despretensioso. Ele se referia a vinha de luz. Dentro dele não há palavras de revelação sublina, ou seja, enigmática. Traduz simplesmente um esforço para que os integremos ao Evangelho. É um subsídio para que possamos melhor compreender o Evangelho de Jesus. Celeiro divino do pão nosso de imortalidade. Não é exortação nem profecia. Olha só, eu entendo nessa colocação de Emmanuel, não existe misticismo nessa história, é real. Não é exortação nem profecia, apenas um convite ao trabalho santificante planificado, e aqui vem, no código do amor divino. Código do amor divino. Quantos segredos nós estamos desvendando quando nós estudamos a fundo, refletimos sobre o tema. A gente ouve falar aí mais atualmente de ficções, o Código da Vinci. Nós temos aqui um código de 2024 anos. O Código do Amor Divino, é o Evangelho.
Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele, por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Que brilhe a vossa luz. Então espero aqui que tenha transmitido o texto de Emmanuel da melhor maneira possível. A palestra é de Emmanuel. Eu só sou um veículo para trazer isso à luz do nosso estudo, para subsídios para o nosso estudo, e que possa ser útil para muitas pessoas. As palavras de Emmanuel. Que assim seja. Encerramos. Posso fazer. Posso fazer. Então, chegamos ao término desse encontro, onde nós sentimos aqui a leveza do ambiente, através de nossos irmãos queridos que nos acompanham e que nos assistem, e que essa assistência espiritual do alto, atendam às nossas necessidades, atendam às necessidades também daqueles que mais sofrem, e também confortem aqueles que sofrem e não compreendem por que sofrem, e que um dia passarão a entender o valor do seu momento, da sua corrigenda. Passarão a agradecer por esses momentos de reflexão que a vida lhe oferece, para que possa caminhar com mais firmeza para o seu destino final. E assim, todos nós passamos, desde o mais simples ao mais letrado, que saibamos entender a dinâmica da vida, as leis de Deus, e dela usufruir também, com alegria, confraternizando a cada sucesso que nós alcançarmos, a cada momento de conquista que viemos a vivenciar. Também a alegria faz parte da nossa vida, e ela deve ser festejada, deve ser relembrada sempre. A alegria do reencontro, a alegria da conquista, da superação, a alegria da nossa missão cumprida, do dever cumprido. E assim terminamos o nosso encontro de hoje, pedindo a Deus forças para que possamos superar os nossos defeitos e seguir na nossa caminhada. Que assim seja.